Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vamos ter mais um momento de oração, meus queridos. Obrigado por todo esse tempo que nós temos aprendido mais, Senhor, da palavra, especialmente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Senhor. Rogamos a Ti que esse entendimento, essa melhor compreensão da Tua palavra, ela nos proporcione um crescimento espiritual, maior temor, maior ardor, maior desejo de propagar o Evangelho, Senhor Deus, encorajamento. É nesse sentido que nós oramos a Ti também nessa manhã, por encorajamento para que proclamemos as Tuas verdades com ousadia, Pai, aí no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Hudson Taylor, um missionário, foi um expoente na história da cristandade. Certa vez ele disse que a obra de Deus começa difícil, ela torna-se impossível e então é feita. A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Diferentemente daquilo que nós entendemos e daquilo que nos traz maior encorajamento, quando nós temos um desejo, um objetivo, quando nós entramos numa empreitada, que nós gostamos de ver as coisas fluindo de forma progressiva, de forma crescente. Na lógica do reino de Deus, nem sempre é assim. O trabalho muitas vezes começa bem difícil. E quando nós esperamos que a coisa melhore, muito provavelmente isso tende a piorar, e é quando se torna impossível que então é feita. Por quê? Porque o reino de Deus não é obra humana, irmãos. O reino de Deus, ele ocorre porque temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é soberano na missão, um Deus que conduz a sua igreja de maneira gloriosa. Então, muito embora vejamos o começo das coisas e queiramos ver logo o final delas, eu estou pegando aqui pensando no livro de Eclesiastes, porque nós queremos passar logo para a parte boa, muitas vezes requer-se que passemos pelas partes mais difíceis,
Geralmente, quando nós tratamos sobre plantação de igreja, o primeiro passo para o plantio de uma igreja, aqueles que são precursores num determinado local, eles vão ali, como se diz popularmente, arrancar tocos, eles vão arregaçar as mangas, eles vão muitas vezes preparar o terreno para que outros possam vir. Muitas vezes estes pioneiros não verão os frutos. Todavia, esse Deus que é soberano na missão, Ele vai proporcionar a outros que possam colher estes frutos. Muito embora, é verdade que algumas vezes o próprio plantador que vai regando e vai chorando, muitas vezes ele volta. E ele volta também com esse plantio, dando graças a Deus. Nós estamos numa dinâmica no livro de Atos dos Apóstolos, e o grande propósito aqui é ver, o Espírito Santo quer nos mostrar o Evangelho se propagando, o Evangelho dando frutos, desde ali do epicentro, quando o livro de Atos começa ali em Jerusalém, e ali ele se estende até a Judéia, ele vai, atravessa as fronteiras, chega até Samaria, e ele olha para os confins da terra, de modo que o livro de Atos, quando ele termina, ele não termina. Alguém já falou, pelo menos alguns teólogos, eles entendem que a igreja, ela escreve o terceiro testamento. Ora, por favor, não estou dizendo que a gente vai sair escrevendo a Bíblia, mas entendam que em termos de expansão do reino, é como se a igreja estivesse escrevendo ali o terceiro testamento. E aqui estamos nós, como fruto desse trabalho. Se você olhar bem, de linha assim, horizontal para o livro de Atos, se você olhasse assim, desse um zoom, foco lá longe, você veria a igreja presbiteriana do Catolé. Porque esse é o propósito, a igreja de Deus que vai se expandindo. Mas eu disse para vocês, ela começa difícil, ela se torna impossível, e depois acontece. Paulo aqui está em Corinto, final da segunda viagem missionária. Talvez você se lembre que no último domingo o seminarista André falou sobre a ação de Paulo ali em Atenas, diante daqueles falsos deuses e de toda a sua inquietação para ali propagar o Deus verdadeiro. Paulo ele não se demora em Atenas e agora ele já chega em Corinto, e é essa última parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Não só do apóstolo Paulo, mas dessa missão que sai de Antioquia, e Paulo, na companhia de outros irmãos, estão nessa ação missionária. Como foi? Começou fácil? Começou difícil? Se tornou impossível? Aconteceu? Aconteceu. Vamos ver isso, meus irmãos, agora. Como é que o reino de Deus, e eu quero mostrar isso para vocês, o avanço do reino de Deus, que ele ocorre, que ele acontece a despeito e por meio das tribulações e por meio das adversidades. Algumas mais gritantes, outras de menor proporção, mas o importante aqui é sabermos que o reino de Deus avança, o evangelho prospera. Amém, meus queridos? Vamos ver aqui que o reino de Deus, ele cresce mesmo em culturas pagãs, mesmo numa cultura alheia e avessa e distante da palavra do Senhor, esse reino ele prospera. Nós vimos que Paulo esteve em Atenas ali no capítulo 17, em meio àquela cultura extremamente pagã, onde havia um politeísmo gritante ali entre os gregos, onde havia um panteão de deuses ali que eram adorados. A gente viu que uma coisa ocorreu triste em Atenas. Sabe o que foi? O fato de Paulo não ter plantado ali uma igreja. Na verdade, Paulo era um transeunte ali, inquietado pelo Espírito Santo, ele acabou propagando e evangelizando, mas não houve ali, pelo menos nesse instante, a igreja não fincou as suas estacas ali em Atenas. Quando nós pensamos em cultura, o maior presente de Deus para uma cultura é a igreja do Senhor ali naquele lugar. Porque a igreja do Senhor que é uma agência do reino de Deus permanente naquele local. É por meio da igreja do Senhor onde a palavra continua acesa. É por meio da igreja do Senhor que o Senhor Deus preserva a sua palavra e ele propaga e difunde essa palavra para que através dessa palavra a cultura ali seja transformada.
Quando pensamos em Corinto, Corinto era uma das principais cidades ali da Acaia, com mais de 100 mil habitantes. Tem gente que chega a enumerar ali pelo menos 200 mil habitantes. Ele saiu de Atenas, que tinha 10 mil habitantes, e chega numa grande cidade cosmopolita como Corinto. Era uma cidade portuária, uma cidade onde havia uma movimentação financeira interessante, era uma cidade pujante no sentido econômico. Esse é algo interessante do ponto de vista estratégico também da missão, onde Paulo muitas vezes se situava em determinadas localidades que poderiam proporcionar a ele uma melhor logística no ato da propagação do evangelho. Muitas vezes a igreja se centrava ali num grande centro e ela ia para centros menores. Ao invés do que ocorre em Pedra d'Água, por exemplo, né? Em Caturité não existe igreja presbiteriana, mas tem num vilarejo, tem num sítio, né? Lá ocorreu, é um avivamento ali, né? Em Pedra d'Água, é algo incrível. Mas aí, geralmente, via de regra, ela começa num local central. Vocês sabem que nós fomos congregação da igreja presbiteriana central, né? E a partir da igreja central, a gente tem a igreja presbiteriana do Catolé, temos a quarta igreja nas Malvinas, temos a igreja presbiteriana do Monte Santo. Todas as igrejas no entorno aqui de Campina Grande, elas são filhas da igreja presbiteriana central. Pois bem, a gente está vendo aqui essa importância da cidade de Corinto. Não obstante, se você lembrasse um pouco da igreja de Corinto na Escritura, eu quero perguntar a vocês, era uma igreja assim, tranquila, ou era uma igreja problemática? Ela tinha uns probleminhas por lá, né? Tinha vários problemas. E muitos dos problemas que ocorriam ali em Corinto era em decorrência dessa cultura pagã que os pagãos, os gentios, se convertiam e quando eles iam para a igreja ia cheio de costume feio, né? E depois desses costumes feios, como a gente fala, através do evangelho, eles iam passando por um processo de transformação. Não necessariamente o novo nascimento. O novo nascimento é a conversão, né? Ele é único, ele é pontual. Mas a partir do novo nascimento começa um processo de quê? De santificação na vida dos santos. E Corinto, Paulo sofreu ali em Corinto. Mas o sofrimento de Paulo não foi somente no pastorear daqueles irmãos, né? Que tinham problemas com lascívia, tinham problemas com idolatria, com carne sacrificada aos ídolos, e uma série de coisas oriundas o quê? Do contexto pagão a qual eles estavam inseridos. Por quê? Porque Corinto era uma cidade entregue à prostituição. Tinha lá o templo a Afrodite, né? A Vênus ou a Afrodite. Estima-se que nesse período paulino aqui, dessa incursão do evangelho ali naquela cidade, havia pelo menos 1.000 prostitutas cultuais. No período anterior, esse número era bem maior, chegava a 10.000 prostitutas cultuais, ou seja, a forma de adoração, a religião estava permeada pela idolatria. É muito interessante porque a Bíblia, quando ela fala de idolatria, ela atrela isso à prostituição. É uma prostituição espiritual, né? E isso em Corinto fica muito gritante, né? Essa idolatria e essa prostituição. Como é a prostituição espiritual? Quando nós largamos o nosso Deus e nós adoramos outros deuses. Isso é uma traição. Isso também é um ato de prostituição espiritual. Corinto era uma cidade moralmente depravada. Por exemplo, corintianizar era um verbo que significava agir com imoralidade ou ser imoral. Uma das marcas de uma cultura depravada, ela consegue ser identificada até na questão semântica de uma língua, né? Quando palavras perversas acabam entrando dentro do nosso próprio contexto e elas acabam se naturalizando, né? Em Corinto havia esse verbo, agir com imoralidade. Você é de Corinto? Logo entendo. Você é daquela cidade prostituta?
Né? É pesado isso, né? Existia também um substantivo derivado da mesma palavra, corintiaches, era utilizada para designar uma prostituta. Veja que, desde o nome, essa cidade, ela já demonstrava quem era no seu cerne, no seu comportamento, na sua imoralidade. Você pode pensar, o que é que a igreja está fazendo nesse contexto? Né? A igreja presbiteriana de Corinto já era um absurdo, né? Já era um absurdo isso, a igreja presbiteriana de Corinto, já é uma coisa assim que você já vai ficar escandalizado. O que é que a igreja está fazendo aí? A igreja ela vem para transformar a cultura. Eu gosto da frase da formulação do pastor Ronaldo Lidório, quando ele trata sobre cultura e da ação da cultura, né? O evangelho na cultura, ele vai dizer o seguinte, que o evangelho é supracultural, pois ele define e explica a cultura e não o contrário. O evangelho é cultural por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. O evangelho ele é intercultural por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. O evangelho ele é multicultural ao ser destinado a todos os povos e línguas. O evangelho é transcultural quando transmitido de uma cultura a outra. E por fim, ele vai dizer que o evangelho ele é contracultural, porque ele julga todas as culturas, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. É claro que isso aqui, se você quiser ver nos seus pormenores, é bom ler Ronaldo Lidório, eu ver uma palestra sobre ele. Mas eu queria pegar o último ponto aqui. O evangelho ele é contracultural, pois ele sempre o quê? Confronta o homem em sua própria cultura. Ela não se adequa, ela não enamora dessa cultura, ela não é subvertida pela cultura, mas ela subverte, ela transforma qualquer cultura. Veja que é o evangelho que transforma, meus irmãos. O evangelho que transforma. Pode ser a cultura mais depravada. Na verdade, toda cultura, entenda isso, mesmo aquelas que parecem comungar com um certo conservadorismo, sem o evangelho, ela está perdida. Porque muitas vezes nós podemos valorizar uma sociedade cujos valores são bons valores. No entanto, esses bons valores, eles podem maquiar a falta de novo nascimento. Não olhem para uma sociedade minimamente civilizada ou que preserva certos valores e certos costumes e você possa dizer, e você diga para ela, houve ali uma transformação espiritual. Não necessariamente, não necessariamente. Uma sociedade ela pode conservar valores e, no entanto, está distante do evangelho. Na verdade, os valores podem até ser um meio de salvação. A pessoa pode chegar a um nível e dizer, eu sou tão bonzinho, o nosso lugar é tão bonzinho, a nossa família é tão tranquila que a gente está salvo. Entende? Então isso pode até mesmo maquiar a falta, a ausência do novo nascimento. Pois bem, meus irmãos, essa contracultura é importante pensarmos sobre isso. E o evangelho, o reino de Deus implantado é sempre um grande milagre. Não é verdade? É sempre um grande milagre. Chegar em qualquer cultura e poder avançar naquele lugar e transformar essa cultura. Só no poder do Espírito Santo isso é possível. Quando a gente pensa em reforma protestante, estava ocorrendo algo preocupante ali na época da reforma protestante. Não necessariamente depois daquele primeiro momento da reforma protestante, que vai ser com Martinho Lutero, Zwinglio, né? Há um movimento chamado de caos protestante. E foi o caos protestante. Veja bem que havia uma falta de uma voz de autoridade na interpretação da Escritura Sagrada. Por quê? Porque a gente pode pensar, na Reforma Protestante as pessoas tiveram livre acesso à Bíblia. E eles, a partir dali, eles puderam ter esse acesso, eles puderam interpretar a Escritura Sagrada. Pois bem, no entanto, isso gerou a maior confusão depois.
de modo que as pessoas começaram a interpretar a Bíblia de diversas formas. Por exemplo, tinha um grupo lá dos anabatistas, que eles supervalorizavam a questão moral, em detrimento do Evangelho. É tanto que nem a justificação pela fé era um discurso recorrente ali entre os anabatistas. O que foi que eles fizeram? Por exemplo, em 1535, lá em Münster, uma cidade lá da Alemanha, eles tentam instaurar ali uma teocracia. E dentro dessa teocracia, uma das coisas que eles fizeram, só vou dizer uma coisa aqui para a gente não se estender muito. Eles disseram assim: é a Bíblia o único livro que a gente deve seguir, obviamente. Então, eles pegaram todos os outros livros e queimaram. Ou seja, já foi uma questão cultural, né? Eles queimaram tudo aquilo que não era escrito sagrado. Eles começaram a interpretar a Bíblia assim, no seu ponto de vista moral. Aquilo foi terrível para Münster. Isso mostra e exemplifica a falta de uma autoridade central no que tange à interpretação da Escritura. Não obstante, em 1535 é o ano em que João Calvino, 1536, João Calvino vai escrever o documento lá das Institutas da Religião Cristã. Então, João Calvino ele se torna um expoente na interpretação da Escritura Sagrada. Então, Lutero e Calvino, embora não comungassem de todas as ideias, mas é Bebeto e Romário aqui da teologia. Foi importantíssimo, essas duas figuras foram importantes demais. Então, o que foi que aconteceu? Distante ali do que ocorria em Münster, a gente chega em Genebra. Em Genebra, ali a coisa começa a ser transformada de dentro para fora. E isso que é massa, porque é o Espírito Santo que vai transformando corações e a partir do entendimento da Escritura, do novo nascimento, a sociedade ela vai experimentando os frutos dessa transformação. É em Genebra onde primeiro a gente vai ter a presença da polícia, é em Genebra onde primeiro a gente vai ter redes de esgotos, a gente pode lembrar ali da peste negra que levou pelo menos praticamente um terço da população da Europa. Então são avanços assim, percebidos como fruto do Evangelho naquela cultura. Até normas em termos das parteiras, né? Para que a natalidade pudesse ser maior ali, haviam normas, haviam regras sanitárias. Então isso não ocorreu em detrimento ou alheio ao Evangelho, mas por meio do Evangelho. Se você quer uma transformação no Brasil, se você quer uma transformação na sua família, isso não pode ocorrer antes de um novo nascimento. Toda transformação sem o Evangelho é um paliativo. Transformações permanentes, elas ocorrem por meio do novo nascimento, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da ação efetiva do Espírito Santo. Senão, é só maquiagem. Se não pode trazer algum benefício, pode. Eterno, não. Veja que o reino de Deus, ele se expande, ele cresce, mesmo em meio a uma cultura pagã. Se você lembra, nós temos a carta de Paulo aos Coríntios. Isso já nos mostra que, você não precisa nem ter lido Corinto, mas leia. Isso já nos faz entender que havia uma igreja onde? Eu estou sendo bem em Corinto. Eu fui tão elementar, né? É porque havia uma igreja em Corinto. Né? Fui tão elementar que ficou difícil. Tinha uma igreja ali em Corinto. Ele escreveu a carta aos Coríntios. E alguns dizem que foram 4 cartas. A gente tem preservada no livro sagrado 2, né? Então, teve uma igreja ali, numa cultura pagã, numa cultura distante de Deus. O evangelho chegou ali. Deu trabalho? Deu. Mas houve transformação naquele lugar. Glória a Deus por isso. Mas veja que o reino avança, e esse avanço requer de nós empenho. O que é que ocorre aqui? Paulo ele vai passar por algumas dificuldades, e quando a gente chega, por exemplo, no verso 5, não, ainda não, verso 2 ainda, porque lá, quando chega em Corinto, ele encontra quem? Certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles. Esse texto
Paulo vai dar destaque a Áquila e Priscila, um casal que gostava de viajar. Gostava de viajar, era como se fosse Jesse e Thaís da nossa igreja. Que inclusive eles estão viajando, tá bom? Estão viajando, Deus os abençoe. Mas era um povo que gostava de viajar, eles eram uma bênção, eles eram natural do ponto. Eles chegaram até Roma, depois foram expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. Ele expulsou os judeus que moravam nessa região. Segundo Suetônio, que é um autor lá do século II, ele diz que o motivo foi devido a problemas que estavam surgindo por causa de Cresto. Sabe quem é Cresto? Os estudiosos identificam Cresto como sendo Cresto. Lembra alguém? Cresto. Cristo. Tal de Cristo. Pois é, estava tendo um problema lá entre os judeus e aqueles que estavam se convertendo por causa desse Cresto, muito provavelmente por causa de Cristo. Então Cláudio, ele decreta e há essa expulsão. Áquila e Priscila vão até Corinto. Deus, na sua soberania, cuida de tudo, né? Isso foi importantíssimo, porque Áquila e Priscila vão se tornar parceiros de Paulo ali em Corinto. O que é que Paulo faz? Só uma sentença aqui já nos chama a atenção. Paulo aproximou-se deles. Isso está no finalzinho do verso 2. Se você ler rápido, você não vai perceber. Paulo, quem foi que se aproximou de quem? Paulo aproximou-se de Áquila e Priscila. Paulo entendia que ele não era o bambambam das missões. Ele entendia que precisava da igreja. Nós precisamos nos exercitarmos nesse sentido e nos aproximarmos de outros irmãos para somarmos juntamente com eles. Paulo não tem protocolo, não. Ele se aproxima mesmo. É aquele que quando termina o culto, fica aqueles grupinhos, ele não liga de se meter na conversa alheia, não. Ele entra na rodinha lá e fica, o que? Vocês estão falando sobre o que? Ele não tinha nenhum problema de se envolver com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que precisava da igreja de Cristo. Então ele se aproxima de Áquila e de Priscila. A iniciativa importante, mostrando que Paulo não caminhava sozinho. Meu irmão, você não pode caminhar sozinho. Pelo menos você não deve caminhar sozinho, tá bom? Não deve caminhar sozinho. Como era o trabalho de evangelização de Paulo? Eu estou falando aqui, o nosso ponto é sobre o nosso empenho. Duas coisas saltam os olhos aqui. Sobre Paulo em Corinto. Ele precisou trabalhar nesse período do seu ministério. Isso já pressupõe que ele estava sem recursos ou sem patrocinadores que geralmente estavam com ele. Por implicação, ele também estava sem tempo. Ele estava indo para a sinagoga. Sabe qual era o dia da semana que ele estava indo para a sinagoga? Aos sábados. Né? Ou seja, durante esse período do seu ministério, ele estava trabalhando e ele estava indo às sinagogas aos sábados. Ou seja, ele estava enfrentando ele estava com escassez de dois recursos aqui. Quais eram? Dinheiro, né? Muito provavelmente, qual era o segundo recurso escasso? O tempo. Diz, né? Tempo é um recurso sempre escasso, sempre está faltando, né? Sempre está faltando tempo. Se você não agendar, se você pensar muito, você não vem para a escola bíblica dominical. Se você pensar muito, você sai dos departamentos da igreja. Se você pensar muito, você acaba se afastando de algumas atividades, porque é sempre um bem escasso, né? Veja que eram essas duas dificuldades que Paulo estava enfrentando aqui. Mas uma lição que fica para a gente, por exemplo, sobre o fato dele estar trabalhando e ir aos sábados, nos lembra que trabalho não deve ser desculpa para não nos empenharmos na obra de Deus. Eu entendo que a obra de Deus a gente já realiza enquanto a gente trabalha, é um fato. Mas também nós estamos dentro de um contexto de igreja, de atividades que requerem de nós também tempo. E qual sempre a desculpa nossa para a ausência na igreja, via de regra, é o quê? Trabalho. E de fato, eu não duvido que você tenha uma agenda super lotada. E talvez você olhe para o pastor e diga, o pastor é tranquilo, porque o pastor tem o tempo todo do mundo e tem que fazer isso mesmo. Graças a Deus é um privilégio, irmãos. Mas o meu trabalho no reino de Deus não começou depois que eu fui ordenado pastor, não. Né? Eu me lembro que desde os primórdios da minha fé, desde a adolescência,
com mais tempo ou menos tempo, na juventude, com o trabalho ou com faculdade, eu sempre prezei por isso. Eu não sou um exemplo, porque eu tenho grandes exemplos aqui. Eu sei que tem gente que passa a semana viajando, né? Tem gente aqui na nossa igreja que passa a semana num consultório, dentro de uma fábrica, no comércio, numa correria medonha, para lá e para cá, mas que também se dedicam. Então, estou diante de pessoas, muitas delas levam muito a sério o trabalho na igreja. Eu dou graças a Deus por sua vida. Eu quero te animar, porque muitas vezes a gente pensa, ano que vem eu não vou aguentar esse rojão. Eu tenho que tirar alguma coisa. Eu quero perguntar a você e fazer um apelo, pela graça de Deus, o que é que você está pensando em cortar da sua agenda ano que vem? Olha, não me venha dizer que é um departamento, não. Não me venha dizer que é uma área da igreja, não me venha dizer que é um culto que você vai mandar para o espaço, por favor. Sabe aquela parte que é inegociável? Olhe, vocês se acordem, tá certo? Vocês se acordem. A gente é tentado fazer isso, mas que Deus renove suas forças, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te renove. Esse amém, olha, eu sei que foi do fundo da alma. Abençoa, Senhor. Sabe, tem a questão financeira, aqui Paulo precisou trabalhar, e se você olhar para o texto, você diz, eu acho que o pastor nem precisava falar sobre isso, porque para Paulo foi uma coisa tranquila. Eu até pensei isso quando eu estava escrevendo e pensando, eu acho que eu nem preciso falar sobre isso, mas eu disse, para Paulo parecia fácil, mas para mim não é. Para Paulo parecia fácil, mas para a igreja muitas vezes não é. E muitas vezes nós pensamos, antes de darmos um passo, é prudente calcularmos, vermos o quanto nós iremos gastar. Afinal de contas, Paulo sai, vai para Corinto, como é que ele vai ser cuidado? Ele estava sem recursos financeiros. Nós nos preocupamos com essas coisas. Mas, queridos, nós não precisamos ter isso em conta tão elevada assim. Porque eu creio que se na vontade de Deus, na missão de Deus, propagando o evangelho de Deus, os recursos virão. Os recursos virão. Isso ocorreu na vida do apóstolo Paulo. Isso ocorreu. Por exemplo, quando chega no verso 5, vamos ler o que diz o verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram Paulo se entregou o quê? Isso. Sabe o que isso pode está dizendo para a gente? Que Silas e Timóteo levaram recursos financeiros para Paulo. E é a partir desse instante que ele tem a possibilidade de quê? De se entregar totalmente à palavra. Graças a Deus por uma igreja que pode dar suporte aos pastores, a um obreiro, a um missionário, para que eles se dediquem totalmente à palavra. Né? Se dediquem totalmente à palavra. É um trabalho, assim, extraordinário, mas bastante, eu não sei, desgastante. Eu vou dizer isso com toda graça, assim, mas desgastante, né? Nós não chegamos aqui, a gente não acorda, diz assim, eita, Senhor, me dá um texto, e olha... Não, a gente labuta diante de um texto, às vezes a gente passa a semana inteira preparando uma palavra, semana inteira preparando um sermão, um estudo, e essa é a nossa obrigação, tá bom? Eu tenho que chegar aqui preparado, né? Pela graça de Deus, não transmitindo da maneira que eu queria, eu sou tão fraco, tão falho, mas o que compete a mim eu devo fazer com zelo, né? Devo fazer com zelo. Assim como eu sei que os irmãos dão aula nos adolescentes, para a mocidade, que eu também faço parte, eu faço parte dos professores, não da mocidade, né? Mas que também se preparam. Mas veja, graças a Deus por esse suporte que Paulo acaba tendo aqui. Filipenses 4,15 vai mostrar essa oferta que sai da Macedônia, que era uma igreja mais abastada, até o apóstolo Paulo. Isso foi uma bênção. Isso permitiu a Paulo não só trabalhar os sábados na sinagoga, mas se dedicar com mais empenho ali em Corinto. Irmãos, a pergunta é: como temos nos envolvido na missão? É dito que missões se faz de 3 formas. Vocês lembram disso, né? Quais são as 3 formas? Nós fazemos missão. Orando, né?
Orando, indo e contribuindo, né? É com os pés, é com as mãos, é com os joelhos. E qual o seu lugar? Eu não estou, esses pontos não são excludentes. Você pode ir, você pode orar, você pode contribuir simultaneamente, né? Mas uma igreja generosa, uma igreja parceira, facilita e tranquiliza a vida dos missionários e de outras atividades evangelísticas da igreja. Você já escolheu quais parcerias fará ano que vem no auxílio e expansão do reino de Deus? Eu sei que essa é uma época da gente fazer os nossos planejamentos, o nosso planejamento orçamentário, né? Já pensou em você colocar dentro desse planejamento aí um auxílio financeiro para algum missionário? Nós temos uma jovem da nossa mocidade que vai para a Juvep em janeiro, vai fazer missões, estava vendendo, como é o nome do negócio? É palha italiana, né? Palha italiana, que está levantando recursos. Olha só, você pode investir na vida dela. Nós temos um seminarista na nossa igreja, você pode investir na vida de seminarista, né? Nós temos outras frentes, nós temos congregações, nós temos CAEP, nós temos várias frentes que você pode se tornar um parceiro. Todos temos parte nesta missão. Amém, meus queridos? Então esse é o nosso segundo ponto aqui, o avanço missionário requer empenho. Terceiro lugar para nós, e último, né? Para a gente caminhar, o avanço do reino cresce em meio à oposição. Olha o que diz aí no verso 6. Essa palavra já está no verso 6, né? Diz o quê? Vamos ler juntos? Opondo-se Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso, eu deles estou limpo. Desde agora eu vou para os gentios. Paulo se entrega totalmente à palavra. Talvez ele pensando, agora vai. Eu estou indo aos sábados, o negócio não está caminhando muito, mas agora em tempo integral, agora o negócio vai caminhar. Não ocorre isso, porque há uma oposição dos judeus. E ele resolve partir para outra dinâmica no seu ministério. Outra estratégia. Havia uma blasfêmia ali. Paulo sacode as vestes, como de maneira simbólica, dizendo, eu não tenho mais compromisso sobre vocês. Mas ele não diz isso deixando a missão pela metade, não. Ele diz isso depois de fazer o quê? Depois de pregar. Depois de pregar, a minha parte eu já fiz. Talvez você já pense isso com seus filhos, né? O filho cresceu, a sua filha cresceu, você já ensinou e agora você chega na presença de Deus, ou diz a ele, né? Eu já fiz minha parte. Eu já preguei a palavra para você. É como é que você continua orando, né? Continua orando, mas você já verbalizou a palavra, você já dramatizou essa palavra, você já viveu essa palavra, então você já fez tudo que deveria, que estava ao seu alcance. Paulo já tinha feito tudo, esgotado todas as possibilidades, e depois disso ele viu que havia blasfêmia por parte dos judeus. Ele resolve sacudir as suas vestes, dizendo assim, olha, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Spurgeon disse antes de morrer, né, um grande pregador da cristandade, Charles Spurgeon diz mais ou menos isso. Olha, quando vocês verem, quando vocês observarem, vocês virem o meu cortejo fúnebre, vocês se lembrem de uma coisa, que eu preguei a vocês, e que o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu fiz a minha parte. Paulo, ele está ciente, e agora ele vai para outro período do seu ministério. O que é que ocorre? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Estou lembrando desse. Não leva ao pé da letra essa música, mas estou lembrando disso agora, porque diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Depois de sair dali, Paulo muda a estratégia ainda em Corinto. Seu ministério transferiu-se da sinagoga para a casa de Tício, o justo, que era esse homem temente a Deus, que se convertera em cristão. Ele havia disponibilizado sua casa para servir como igreja doméstica e como a base do evangelho em Corinto. Veja como esse Deus ele é soberano nessa obra. A coisa fica difícil entre os judeus. Paulo sacode as vestes assim, agora eu vou
para os gentios e tinha uma casa contígua à sinagoga desse Tício. Ele oferece a casa e ali começa a ser implantada ali uma igreja. E a coisa começa a crescer. Deus surpreende, né? Deus surpreende. Muitas vezes a gente acha que a coisa está chegando ao fim, que não vai render, tudo que tínhamos de fazer já foi feito, não há mais nenhuma possibilidade e o Senhor Deus faz brilhar o evangelho ali. Cristo reina. Isso nos lembra que nós não devemos nos cansar de pregar o evangelho. Às vezes uma pequena mudança faz toda a diferença, né? Uma pequena mudança faz toda a diferença. Às vezes é na própria reunião que a gente faz com os nossos parentes. Tenta mudar o dia, está dando certo não? Vai pelo básico, muda o horário, vai pelo básico, tenta implementar ali buscando sabedoria e graça a Deus. Como é que eu posso fazer? Está fazendo um certo discipulado com o filho, não está rendendo muito. O que é que pode estar acontecendo? Às vezes é coisa básica, às vezes é de noite, o menino está com sono. Vamos fazer de dia. Qual é o melhor horário? A hora do almoço? Vamos fazer na hora do almoço, né? Então que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos ter boas estratégias, para que possamos cumprir melhor esse chamado. Amém, meus queridos? Isso é coisa básica, né? O que é que ocorre? Já tem uma igreja, mas falta crente, né? Tem gente que está vendendo igreja com crente já. Vocês sabiam disso? Já está tudo pronto. Pessoal, você não vou dizer que está na OLX nem no Mercado Livre, mas tem gente vendendo igreja já com um número X de crente. Ó, pega a chave, já está tudo pronto aí. Não é assim, né, irmãos? Não é assim. O que é que ocorre? Já tem uma igreja, tem esse Tício, o justo, mas Deus tinha mais a fazer ali em Corinto. Muito mais a fazer. Olha o que diz o verso 8. Mas Crispo, quem era Crispo? Olha aí no verso 8. O principal da sinagoga. Deus explode, joga uma bomba na sinagoga. Assim, vocês blasfemam, mas eu sou poderoso para salvar. O principal da sinagoga vai se render aos meus pés. Vocês lembram que eu era o grande líder do judaísmo, criado aos pés de Gamaliel? Ele caiu quando viu um clarão. Deus selecionou Paulo e o trouxe. E agora Deus seleciona quem? Crispo, o principal da sinagoga. Ele creu no Senhor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que transformação ocorre aqui, meus irmãos. Não somente Crispo, quem é que se converte mais? Toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Gente, é um avivamento que está acontecendo aqui. É um grande avivamento. Tício oferece a casa, Crispo se converte, todos da sua casa, e muitos da cidade de Corinto acabam se convertendo. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor resolve salvar, quem é que pode trazer qualquer obstáculo? É Satanás? Certamente que não. É o governo, negativamente, não pode fazer isso. Ainda que tente, não consegue. São forças espirituais do mal, não conseguem deter a obra do Senhor. Quando Ele se dispõe a salvar, não há quem resista. Não há quem resista. Paulo tem uma visão, e essa visão ela pode ter... ela pode explicar melhor os versos 8, né? Quando fala sobre a conversão de Crispo, e o verso 7, quando fala dessa igreja na casa de Tício o justo. O que é que diz aí no verso 9 e 10? Paulo teve uma visão durante a noite, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que palavra do Senhor, que conforto do Senhor. Paulo fala, não te cales, Paulo. Não tenha medo. Na expressão original aqui, ele está dizendo, para de temer, Paulo. Para de temer. Você já se sentiu temeroso diante de algum desafio como esse? O Senhor diz, para de temer. Eu sou o autor da salvação. Eu sou o autor da salvação.
Essa é a grande motivação que Paulo recebe. É a grande motivação. Eu tenho muito povo nesta cidade. Meus irmãos, eu não sei se Deus tem muito povo aqui em Campina Grande a ser alcançado, a serem alcançados. Porque essas pessoas, elas não têm uma plaquinha assim, eu sou eleito, pregue para mim. Mas eu vou em obediência. É em obediência. A missão, ela não ocorre em busca motivada por resultados, mas motivada por obediência. Primeiro ponto. Eu sou obediente e eu cumpro esse chamado. Porque o resultado vem do Senhor. É do Senhor que vem o resultado. É o Senhor que tem a chave de cada coração, o segredo de cada coração. E só Ele pode abrir. Ele é o autor da salvação. Não adianta você pedir, Senhor, qual o segredo do coração do meu marido? Para que eu possa, quando for à noite assim, eu possa codificar e abrir o coração dele. Às vezes a gente quer o evangelismo do machado, né? Partir a cabeça do indivíduo e tirar um cérebro e colocar outro, né? É bem negócio, né? Enfim. Mas assim, não é por força, não é por violência, não é pela ação humana, não é pela suas virtudes como orador, ou seus argumentos plausíveis. Não é por isso. Não é por isso. Paulo aqui, ele era tão eloquente quanto Calvino, ele era tão profundo como Guilherme de Farrell, outro reformador, ele era tão aclamado como Virré. Ele reunia todos os atributos de um grande homem de Deus, de um grande orador. Ele chega na presença de procônsulos, de autoridades romanas. Não é pela força, não é por nenhuma qualidade humana, mas é pela ação do Espírito Santo. Olha só, preste atenção. Se Deus diz assim para Paulo, para de temer, Paulo, isso é um sinal de que ele ia precisar ser encorajado. Olha o que ocorre depois disso. Veja aí no verso 12. Eu passei do verso 11, está dizendo que ele permaneceu em Corinto 1 ano e meio. Ele estava de malas prontas, né? Vamos embora. Passou 1 ano e meio em Corinto. Às vezes é assim na vida da gente. Vamos embora. Diz calma, Senhor, diz calma, tem coisas ainda a fazer. Exato, verdade. Verso 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Galho, ele era procônsul da Acaia, irmão de um filósofo chamado Sêneca. Em lugar de levá-lo a julgamento diante de um governador provincial, eu estou lendo literalmente aqui um comentário de um estudioso chamado Kostenberg, ele diz assim: em lugar de levá-lo a julgamento diante de um governador provincial que afetaria somente a região mais próxima, eles tentam obter a decisão de uma alta autoridade romana que teria implicações em toda a esfera da província, que era a província senatorial. Então aqui a gente tem esse governador provincial e essa província senatorial. É como se os judeus já tivessem buscado o quê? A instância superior. Porque, olha, se a gente for no governador provincial, as medidas, as resoluções dele só vão ser efetivas aqui, vigentes aqui na nossa região. Mas se a gente for logo no procônsul, que ele é indicado pelo senador romano, a decisão dele vai ser mais pesada. E aí a gente acaba com esse Paulo, aí a gente aniquila com essa investida do cristianismo. Eles nem usavam esse termo na época, é verdade. Depois, o cristianismo seria chamado de um movimento ilegal e profano. Isso iria ocorrer depois, mas nessa época de Paulo não, pois seus membros não acreditavam nos deuses romanos. Mas nessa etapa inicial era considerada uma seita judaica e permitida porque o judaísmo era isento de uma adoração coercitiva dos deuses romanos. Olha, presta atenção, talvez os líderes judeus desejassem desconectar o cristianismo de si próprios e com isso obter sua condenação como uma religião ilícita.
Veja que o judaísmo, o cristianismo, ele cresce à sombra do judaísmo, mas não à sombra se aproveitando do judaísmo. Na verdade, a raiz do evangelho, né, ela é dentro do judaísmo, ela nasce no judaísmo. O cristianismo a gente pode chamar que do judaísmo consumado, né? O judaísmo consumado é o cristianismo, mas eles queriam se desvencilhar, mostrar para Roma, agora por via do procônsul, dizendo assim, os cristãos, eles não fazem parte do nosso grupo, só que para Galho, que era procônsul da Acaia, ele não entende dessa forma, e ele dá um parecer. Eles vão até o tribunal, e no verso 13, no verso 14, ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Deus diz a Paulo: Paulo, você não precisa temer. E quando Paulo é levado a julgamento, antes de Paulo falar, quem é que fala? Galho. Ele diz assim: eu não vou julgar essa causa. Ela não me compete. Resolvam vocês. Sabe, meus irmãos, às vezes nós tememos tanto, antes da situação ocorrer, né? A gente fica tremendo, o que é que vai acontecer? Meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? E Deus só diz assim: não precisa temer. No momento certo, de acordo com a vontade do Senhor, da sua graça, da sua muita sabedoria, Ele vai agir. Às vezes a gente não precisa falar absolutamente nada, irmãos. Nada, o Senhor que está agindo aqui. O Senhor que está operando. Paulo nem precisou se defender. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser freado. A graça de Deus, ela não pode ser resistida. O reino de Deus não pode ter nenhum tipo de obstáculo. Porque é obra santa, é obra de Deus. É Ele que leva o reino adiante e garante os seus resultados para a sua própria glória. Como aplicação final, a gente pode pensar: não precisamos ter medo dos desafios que se levantam na igreja e contra a igreja. Falei de mais um ano de trabalho. Você não precisa temer os desafios. Talvez você tenha sido eleito para uma sociedade interna. Talvez você não tenha sido cogitado para alguma atividade da igreja. Você pode ficar aí cheio de temor. Não precisa temer. O Senhor Deus capacita a gente. Talvez seja algo novo e você fica cheio de incerteza. Dois problemas podem ocorrer. Quando é algo novo, você diz assim: eu não sei fazer. Eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu não vou pegar esse negócio para mim, não. Eu nem sei fazer. Outro problema é quando você sabe, porque você já sabe que dá problema. Você diz: agora que eu não vou, porque eu já sei que dá problema esse negócio. Vou não. Que Deus tire todo o temor dos nossos corações, meus irmãos. Todo o temor. Você diz: eu estou muito ocupado. Geralmente Deus não chama desocupado, viu? Deus não costuma chamar vagabundo, não. É gente que está ocupada mesmo. Quanto mais ocupado a gente olha assim: rapaz, esse camarada é ocupado. Ele é responsável, ele é competente. Venha para cá para o time, né? Venha para o time. Não tenha medo, meu irmão. A gente deixa de experimentar muitas coisas da parte de Deus quando a gente se esquiva, quando a gente não se dispõe. Você vai receber da parte de Deus todos os recursos necessários. Tempo, saúde, recursos financeiros, habilidades, ou às vezes mesmo sem saúde, mas você vai ser encorajado. Sabe, faça a obra, fala e não te cales. Continue na dependência do Senhor. Veja os milagres do Senhor. A gente está envolvido, como diz o pastor Adilson, ele sempre diz uma frase assim: orem por mim, eu estou envolvido numa grande obra. Se envolva nessa grande obra, nessa obra eterna. Nenhuma dificuldade serve-nos de empecilho para não querermos nos envolver com a obra missionária no trabalho da igreja local. Deus é o Deus que tudo providencia. A obra de Deus começa como? Difícil. Ela se torna o quê? Impossível. E depois ela acontece. Então é feita. Porque afinal de contas é feita
porque o Senhor da obra está à frente. Eu não sei em que obra você está envolvido. Se é uma obra difícil, que está no começo, é uma obra que se tornou impossível para você. Era impossível ter uma igreja em Corinto, com tantos deuses e tantas mazelas. Era impossível em meio a tanta perseguição, mas aconteceu, milagrosamente aconteceu. Humanamente falando, era impossível você ter sido transformado, mas aconteceu, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé.